Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Co-Criadores, um podcast apresentado por mim, Matheus LP Santos, autor de 24 Horas de Amor. Esse projeto nasceu a partir de uma vontade minha de conversar com pessoas que eu admiro, pessoas que eu acompanho o trabalho sobre criatividade, arte e espiritualidade. Para mim, essas três coisas sempre caminham juntas. E todas as conversas que eu estou propondo aqui nesse podcast, elas têm como intuito discutir esses assuntos, adentrar o que de fato é a criatividade, essa inspiração que nos acompanha, e a partir disso conseguir, é claro, ter algumas conclusões com esses convidados especiais, mas também conseguir te inspirar, você que está escutando aqui o Co-Criadores, a talvez criar alguma coisa, a botar em andamento aquele projeto que está sendo adiado desde o Ano Novo, desde o Carnaval. Então eu espero que esses episódios que a gente vai ter aqui na primeira temporada do Co-Criadores possam te colocar na direção de realmente criar uma coisa que você tem alimentado dentro de si, mas não tem conseguido colocar em prática. Nessa primeira temporada nós teremos 10 episódios, vão ser 10 conversas para de fato conhecer melhor esses convidados, alguns convidados bem especiais, pessoas que vocês conhecem do meio literário, de outros meios artísticos também. E é claro, esse podcast também tem como objetivo alcançar pessoas que estão por fora do mundo das artes. Eu tenho muito interesse em quem está vivendo de forma criativa, e eu acho que uma vida criativa ela vai além daquilo que a gente publica, daquilo que a gente coloca no mundo de forma pública. Esse primeiro episódio, ele conta com a participação de uma pessoa muito querida e de que eu sou fã há bastante tempo, Bianca Jung, autora de O Veneno na Montanha e O Chamado do Abismo, 2 livros de fantasia. Ela que lançou essa duologia, que vai ser uma trilogia, pela editora Qualis, e tem uma percepção muito interessante sobre criatividade, sobre a imersão no meio literário, principalmente no meio literário publicado. Então, para você que tem interesse em talvez fechar como editora, escrever uma história de fantasia mesmo, eu acho que esse papo é fundamental, mas muito além disso, eu acho que também é uma oportunidade muito legal de ouvir uma mente criativa muito abundante, falar sobre tudo aquilo que coloca ela em movimento. A Bianca tem sido uma voz criativa mesmo aqui pelo Brasil. Ela começou um canal há pouco tempo, um canal que já tem gerado um efeito bem interessante no YouTube, que eu recomendo muito que você também vá conferir. A gente fala um pouco sobre isso durante esse episódio, além, é claro, de tudo que constitui a criatividade, arte e espiritualidade. Como eu disse, eu sempre acho que essas coisas caminham juntas, e a Bianca um pouquinho também. Você vai poder descobrir mais sobre isso nesse episódio. Eu espero que você escute, espero que você goste, e se curtir, encaminha aí para um amigo, para uma amiga que também está precisando de um pouquinho de criatividade, e convida essa pessoa a já fazer parte dessa nossa comunidade de co-criadores. Ela me mandou o seu vídeo faz algumas semanas, o primeiro vídeo do seu canal, e Diários de uma Escritora, certo? É esse o... Exato. E, e assim, foi tão legal, cara, poder ter uma ressonância assim com uma outra escritora. Eu sinto que essa profissão é uma das mais solitárias que existe no mundo. Então é muito fácil, especialmente quando a gente está no processo de um livro novo, como você está agora, a gente ficar meio enclausurado na nossa própria mente, sabe? Então poder ver seu vídeo, ver você falando coisas que são tão comuns assim pra minha rotina, é, desafios de procrastinação, de criatividade, aquele mantra que você tem de começar com um cafezinho e depois eu faço a mesma coisa. Mas eu queria voltar mesmo no passado, assim, pra cara, como é que começou essa sua jornada dentro de criatividade, dentro de uma expressão artística, seja com livros ou com outra coisa? Se você puder contar mesmo a história de origem da Bianca Jung, acho que seria um bom ponto de partida pra gente. Então, a carreira de escritora, assim, nunca foi algo que passou pela minha cabeça quando eu era criança, porque na minha vivência, digamos assim, nunca foi uma coisa que pudesse acontecer, sabe? Para nós brasileiros. Uhum. Eu sempre achei que, assim, eu sabia que tinham livros escritos,
por alguns escritores, mas pelo menos para mim, assim, que sempre gostou muito de fantasia, é, infelizmente na época, talvez por eu ser, né, eu tenho 29 anos, vou fazer 30, então eu sou de uma geração que começou ali com a internet, mas não tinha essa facilidade que hoje a gente tem de alguns jovens poder ter o acesso à informação rapidamente com um clique. Eu não tinha isso. E eu também vim de uma família que também nunca foi assim dessa área, desse lado mais literário, assim, nunca leu muito ou sabia muito sobre o mercado literário. Uhum. Então, por eu não ter referências de escritores brasileiros de fantasia, e por meus pais também não ter esse conhecimento de existir essa possibilidade, para mim nunca existiu realmente assim essa visão de que um dia eu poderia ser uma escritora no sentido de trabalhar com isso. Então, diferente de muitos escritores aí que falam da sua jornada e que falam, eu comecei a escrever desde muito pequena, meu primeiro livro eu escrevi com 8 anos. Infelizmente, eu não faço parte desse grupo de Eu pessoas. também Meu não. primeiro. Então a gente se entende, porque realmente, assim, por várias vezes até eu pensei assim, no meu início, né, do tipo assim, será que eu sou uma impostora porque eu não escrevi meu livro com 8 anos? Será que eu tenho realmente talento para isso? Será que eu posso fazer isso? Será que não é uma, uma coisa que nasce com a pessoa e dela já começa a escrever com, sei lá, 3 anos? Mas daí eu fui percebendo que vem muito realmente de background, assim, de influências desde cedo. É uma coisa que eu espero poder passar para os meus futuros filhos, que é essa coisa de você pode escrever se você quiser, sabe? E Você então, tinha uma família literária? Tipo, o pessoal costumava ler na sua casa? Ou isso também não era algo? nada, assim, eu tive muita, qual é a palavra que eu posso dizer? Incentivo do meu pai, porque ele via que era importante, mas ele mesmo nunca tinha lido, sabe? Ele nunca Uhum. tinha sido um leitor, mas ele sabia o que era, que era importante. Então a gente começou aí, digamos que ter essa aproximação com a literatura através dos gibis da Mônica, que eu digo que assim foi a minha porta de entrada, digamos assim, para o que é ser um leitor. Foi o gibi Uhum. da Mônica, e eu acho que os gibis da Mônica são até hoje muito relevantes no cenário literário do Brasil. Hoje em dia a gente sabe que tem as suas críticas, algumas coisas, mas para as crianças da minha geração foi muito importante. E aí veio assim essa vontade de começar a ler um pouco mais conforme eu fui crescendo. Tive uma influência gigantesca de uma professora na sexta série. Então, aí outra coisa que eu, Que que eu legal. falo assim com muito amor é o quanto os professores têm impacto na vida das crianças, dos adolescentes e principalmente para transformar eles em leitores, que é outra coisa que a gente debate muito sobre o quanto às vezes a escola afasta as pessoas da literatura justamente Uhum. por obrigar a ler certos livros que talvez a criança não vai ter não sei, um Entendimento pouco. quase, né? Exato, exato, sabe? Ela vai pegar aquele livro assim clássico que é maravilhoso, que a gente precisa conhecer e ler, mas ela ainda não tem vivência o suficiente, ela ainda não tem tudo que ela pode ter para poder entender aquele livro e ela vai odiar a experiência, É. não vai entender nada e aí não vai querer mais ler, porque odeia a experiência de ler, né? Mas daí essa professora, voltando ao assunto, ela me mostrou um livro clássico chamado Crepúsculo. Para mim, esse livro, ele vai se tornar um clássico, tá, Matheus? Eu Eu, realmente acredito. eu sou do bonde dos fãs de Crepúsculo, então aqui você não vai encontrar nenhum juiz. Nossa, ótimo! Então, assim, estamos alinhados nesse clássico também, porque para Totalmente. mim, gente, 20 anos que esse livro foi lançado e até hoje ele é relevante. É, Ele, ele, e se a gente parar pra pensar, assim, na última década, talvez Crepúsculo seja a fantasia mais influente de todas. com certeza. Todas as distopias que vieram logo, até Jogos Vorazes, assim, sempre vieram um pouco na sombra do que Crepúsculo tinha feito de restabelecer um público-alvo infanto-juvenil, jovem adulto. E eu acho que foi o grande reavivamento, assim, de leitura depois de Harry Potter, sabe? Porque Harry Potter teve toda aquela onda em que
Pô, se você falar com 10 pessoas, assim, eu tenho 25, você tem 29 da nossa idade, assim, vo- 7 delas vão ter começado a ler de fato com Harry Potter. E Sim. eu acho que Crepúsculo também é muito. Tem muita responsabilidade por isso pra nossa geração e também pra essas gerações um pouco mais novas, sabe? Sim, total. Eu acho que foi que nem você falou, existe essa grande sombra de Crepúsculo que tá sempre atrás de todas as fantasias que foram É. lançadas depois. Existe sempre uma comparação do tipo, até hoje eu escuto pessoas falando, e eu mesma, assim, talvez um pouco por nostalgia, também tem isso, o impacto da nostalgia do primeiro livro que você leu, nunca vai ter outro livro que vai ser tão impactante quanto aquele livro que fez É. você virar leitor, né? Mas até hoje eu digo assim que eu sinto falta assim de encontrar um livro de fantasia que fosse tão assim. Eu não diria revolucionário, porque existiam livros de fantasia de vampiros na época já, mas foi que nem tu falou, ele foi um divisor de águas para trazer um público que, em teoria, não lia, É. para realmente esse mundo leitor. Então, já existia Harry Potter trazendo a fantasia, que era uma coisa que já estava trazendo muitos leitores e tal, jovens, mas também faltava esse público de pessoas que também queriam o romance junto, que eu acho que não Uhum. tem em Harry Potter. Tem, mas é muito sutil, É bem assim, não é sutil, né? E o. acho que fica mais pros últimos livros também. Nunca foi muito foco da J.K., né? Exatamente. E aí o Crepúsculo não. O Crepúsculo a gente já traz essa junção do romance e da fantasia. Inclusive, nesse domingo eu vou participar da Free Fantasy, que é um evento literário de fantasia, e eu vou falar sobre justamente a romantasia. E Crepúsculo, certamente, para mim, na minha opinião, assim, analisando, foi a primeira grande romantasia que começou esse gênero, e depois disso a gente viu assim vários e vários livros focados realmente em trazer o romance e a fantasia unidos, assim, onde que o romance ele é o grande esqueleto da história, e aí a gente tem ali elementos fantásticos juntos, né? Uhum. Mas, bom, Crepúsculo foi ali, acho que o primeiro livro que eu li e eu realmente pensei, eu gostei disso aqui, de uma história maior, mais densa, não gibis e tudo mais. Só que existia aquela vontade de, tipo assim, eu gostaria de ler mais livros assim. Então você vai procurando outros, e aí você conhece Jogos Vorazes, você conhece Divergente, no meu caso, que é um background bem de fantasia e distopia. E aí, ali com os meus 15 anos, eu lembro que veio a primeira faísca do tipo, cara, eu já li de tudo e ainda existe um negócio dentro de mim de querer conhecer uma história específica. E aí eu me toquei que talvez essa história específica era eu quem tinha que contar, porque era uma história só minha, que vinha muito influenciada de tudo que eu já tinha lido, mas Claro. ainda assim numa nova roupagem, uma coisa que só existia na minha cabeça, sabe? E aí foi quando começou a ideia de, quem sabe um dia eu escreva um livro. Mas, mais uma vez, Matheus, como eu não tinha referência de autores que poderiam viver disso, era apenas uma ideia de tipo assim um dia, futuramente, quando eu ficar mais velha, já tiver uma estabilidade financeira, eu vou escrever um livro para dizer, tipo assim, riscar aquela lista de coisas que você tem que fazer antes de morrer, escrever um livro. E aí eu pensei assim, não, vai ser isso, sabe? Entrei na faculdade de jornalismo, justamente por eu gostar muito de histórias, de escrever, sempre gostei muito também de vídeo, de comunicação, tanto que hoje eu faço isso no meu canal do YouTube, então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Mas foi ali, durante a faculdade, um pouco mais consciente sobre o que é o mercado de trabalho, é, mais assim, adulta mesmo, eu comecei a tentar procurar, pesquisar, entender, me questionar, tá, mas como que é o mercado literário do Brasil? Eu comecei a ficar assim incomodada de eu estar apenas sabendo do mercado gringo, do mercado Uhum. estadunidense, apenas conhecendo autores gringos, sabe? Isso começou a me irritar muito assim comigo mesma, do tipo, tá, você ama livros, você quer um dia escrever um livro, mas você não sabe nada sobre o mercado? Peraí, vamos mudar isso, né? Hoje em dia já tem internet, já tem tudo, e aí já tinha YouTube, etc. E aí foi quando eu comecei a entender que existiam autores de fantasia, sim. Desde 1999 a gente teve um autor publicado de forma tradicional, que é o André Bianco, que é um grande autor aí, É um dos. maravilhoso. Ele é um dos. Assim, é muito engraçado falar do André Bianco, porque um dos primeiros livros que eu li, que foi 100% influenciado pelo meu irmão, foi dele, né? O Sete, que era, Sim. pra mim, assustador e
tão interessante. E a continuação também, que eu acho que é sétimo, depois teve o outro lá, que era um Sim. calhamaço. Mas ele é é muito curioso. Eu falo com vários autores, especialmente gênero ficção, thriller, suspense, e todos eles mencionam o André Bianco. É bizarro o impacto que esse cara teve para toda uma geração de também abrir o caminho e mostrar que, cara, isso é possível, existe literatura brasileira de gênero, sabe? Fora os clássicos os não ficção e, enfim, ficção literária. E, enfim, que curioso, cara. Sim, inclusive a gente tem que começar a fazer mais isso. A gente tem que lembrar que não existem só autores brasileiros que estão mortos, existem autores É, brasileiros vivos e, como você total. falou, que abriram o caminho, sabe? Então, da mesma maneira que a gente sabe de toda a importância do Machado de Assis, né? A gente sabe de todos esses escritores que realmente abriram caminho para várias coisas do mercado brasileiro, de literatura. Também a gente tem que entender quem andou fazendo isso nos últimos anos, É. porque é claro que tem essas pessoas que impactaram de alguma maneira, e o André Bianco, com toda certeza, ele é, assim, uma pessoa que mudou muito ali o mercado, sabe? Então, quando eu soube desse autor especificamente, comecei a pesquisar mais sobre ele, comecei a entender que dava para publicar fantasia, e aí depois eu descobri que teve o Eduardo Spohr, que está até hoje publicando Uhum. fantasia. Assim, comecei a encontrar muitas escritoras de fantasia, né? E assim foi indo. E aí, na faculdade, eu comecei a sentir, assim, um pouco eu estava exausta, digamos assim, com o caminho que eu estava trilhando no jornalismo, porque eu sabia que eu poderia ser uma boa jornalista, eu sabia que eu tinha muito talento para isso, eu percebia isso nas minhas oportunidades aparecendo. Eu já estava desde a segunda fase já estagiando, trabalhando, estava nos últimos semestres da faculdade, eu estava já como coordenadora de uma equipe, já comandando tipo várias pessoas e tudo mais. Eu estava realmente seguindo por um caminho que eu certamente teria muito sucesso, sabe? Aham. Só que aí é, eu percebi que eu não estava feliz. Eu estava pensando assim, cara. Ser jornalista já é muito difícil, assim, não é uma carreira das mais fáceis, Eu assim. sou jornalista E também, então eu me identifico 100%. ótimo! Então você vai entender 100% do que eu tô É, falando. Assim, já não é uma carreira fácil, a gente já não ganha muito, é é. muito trabalho. A gente é o tempo inteiro, assim, menosprezado mesmo, Ainda assim. Eu mais lembro. hoje em dia, né? A forma como a mídia tem sido tratada é realmente. Eu tenho alguns amigos próximos que trabalham com política. Então, no caso deles, existe ainda um perigo, assim. A gente sabe de um lado que é bem agressivo e violento. Então, Exato. é uma carreira muito delicada, né? Muito delicada. Muito, muito delicada. Eu, como mulher também, assim, era muito difícil eu Total. conseguir algumas oportunidades. Eu lembro que teve uma entrevista que eu fui fazer era da faculdade ainda, era um professor, e aí ele, assim, me humilhou. Eu fiz uma pergunta básica para ele e ele me humilhou, e eu lembro até do rosto dele, assim, muito vívido, falando aquelas coisas para mim, e ali eu já foi um choque, assim, do tipo assim, cara, eu vou ter que lidar com isso aqui pra caramba. E, assim, eu sou uma pessoa muito sentimental e, assim, eu realmente eu não gosto desse ambiente que eu percebi que eu estava tendo que enfrentar, que são Sim. ambientes hostis, ambientes, assim, de muita disputa, de muitas... Ah, e fazendo uma coisa que, no fundo, eu não estava completamente apaixonada, sabe? Então eu pensei assim, cara, vamos ser assim, sinceros. Se eu já não vou ganhar tanto dinheiro com isso aqui, porque eu sei que jornalista eu não vou ficar rica, É. sabe? Se eu já vou, A não ser que você eu seja o sou Bonner, um é Bonner difícil. que chegar até lá também, pelo amor de Deus, É, né? É complicado, ainda mais hoje em dia, que nem você falou que qualquer um pode ser jornalista, é, porque abre um canal no YouTube e fala que é jornalista e, é. no fim, não. Assim, eu tenho uma opinião muito dura em relação a isso, sabe? Eu acho que jornalismo você precisa estudar realmente, porque existem muitas nuances do jornalismo, de realmente passar uma notícia, mas enfim. Aí eu tava aí na sétima fase, eu acho, e eu
cara, eu falei, cara, se eu já não tô feliz, se eu sei que existe um mercado se eu tenho uma história aqui existindo dentro de mim, e eu, por sorte, tenho uma família que consegue me dar suporte, eu eu consigo, quem sabe, aí tirar 1, 2 anos para tentar escrever esse livro. Cara, eu acho que essa é a hora. E aí eu pesquisei dentro da faculdade se existia alguma disciplina de escrita criativa que eu pudesse pegar para poder fazer um semestre, para poder estudar um pouco antes e tudo mais. E aí eu descobri que tinha uma disciplina no curso de cinema da UFSC, que era escrita criativa, só que ela era apenas para estudantes do cinema, então ela era uma obrigatória deles. E aí eu falei, cara, eu não quero saber, eu vou conseguir essa vaga. E aí eu mandei um e-mail pro professor, implorando, dizendo que eu queria tentar pegar como optativa. Falei para ele que era um grande sonho estudar escrita criativa, parará, parará, contei toda a minha história. Ele não me respondeu por 2 meses, eu achei que ele ia me dar um ghost, que ele ia falar assim, menina maluca. E aí depois ele me enviou um e-mail respondendo que sim, eu poderia fazer a disciplina. E aí foi um semestre inteiro que eu fiz essa disciplina no curso de cinema. Era uma escrita criativa um pouco mais voltada para roteiro, porque eles fazem cinema, mas ainda assim ele também tentou puxar para uma coisa mais, sabe, literária mesmo. E Mas, aí mas, foi mas onde. também existe um cruzamento, né, Bianca? Acho que, por mais que as estruturas sejam um pouco diferentes, né, as mídias. Também existe um cruzamento narrativo de como entender arquétipo de personagem, Ah, sim. diálogo, né? Com certeza, exatamente. Tanto que eu aprendi muito nesses 6 meses. Ele deu uma aula, assim, que me deixou muito inspirada toda semana. Ele dava um gênero literário, alguma ferramenta ali da escrita que ele tinha ensinado, e ele falava, agora eu quero um conto de até 8 páginas sobre isso. Uhum. Então foi muito intenso, porque de uma pessoa que não escrevia nada ficcional para uma pessoa que estava indo para um semestre inteiro, só escrevendo toda semana novos contos, assim, foi. Nossa, um balde de criatividade que eu tive que acordar dentro de mim. E foi numa dessas disciplinas, desses contos, que eu tive o estalo de O Veneno na Montanha. Foi assim, envolvendo um sonho que eu tive, mais a oportunidade de pensar com as ferramentas que ele tinha passado e o gênero. E aí casou a ideia dessa protagonista que já começava o conto, na verdade, né? Presa, sendo enviada para uma montanha onde tinha uma prisão. Com toda certeza foi muito embebido aí das minhas referências da época, tipo Trono de Vidro, que eu tava Uhum. lendo e tudo mais. Então, com certeza foi assim O, uma inspiração. você mencionou o sonho, isso foi de fato algo dentro do seu processo criativo? Ter sonhado com alguma coisa, acordar com uma ideia? Se você puder contar um pouco mais sobre isso, a minha namorada. É impressionante. Ela sonha todas as noites. Ela tem uma habilidade especial que ela sonha demais. Eu sonho de menos. Então eu sempre acordo fascinado pelas coisas que ela sonha. É, é uma inveja meio latente mesmo, de tipo, cara, você tem tantas histórias que você poderia roubar do seu subconsciente. Eu não tenho tanto isso. Então, Sim. como é que foi isso pra você? E o quanto que isso também impactou esse processo criativo? Sim, especificamente essa ideia inicial foi totalmente de um sonho. Então, Que realmente fascinante. houve uma grande inspiração assim, eu visualizei. Eu sou uma pessoa que sonha bastante também. Todo dia eu acordo assim exausta, porque eu falo assim, eu falo pro meu noivo, cara, sonhei demais essa noite, meu Deus do céu, minha cabeça tá. Enfim, né? Eu anoto, e daí tem várias vezes que eu acordo e aí eu pego meu celular e eu já tô meio zonza, assim, eu abro o bloco de notas e começo. Eu sonhei com isso e não sei o quê. O meu bloco de notas tem várias Que coisas, interessante. coisas que às vezes eu nem vou usar, tá? Eu nunca vou usar na minha vida, mas eu gosto de anotar, sabe? Porque às vezes, Não, abrindo o bloco de e notas. falam muito dos benefícios disso, né? De um diário dos sonhos e manter uma certa rastreabilidade, assim, de tudo que tá passando pelo nosso subconsciente. Sim, total. Tem uma autora de ficção científica e fantasia que é a N.K. Jemisin. Aham. Eu sou assim, nossa, eu sou apaixonada pela forma como ela fala da fantasia e da ficção científica. Ela foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio Nebula de ficção científica e fantasia. E assim, eu acho ela inspiradora. E uma das coisas que ela fala sobre o processo de criação dela, dos livros dela, são todos de sonhos. Eu acho isso incrível. Todos os livros Meio que ela David escreveu até Lynch mesmo, hoje. que legal. Muito incrível isso, né? Ela
sonho assim com até a parte realmente da ficção científica, de imaginar um Deus que rouba mundos, que rouba planetas. Assim, uma coisa de outro nível, sabe? Mas eu não sou 100% inspirada apenas em sonhos, sabe? O meu processo criativo, ele vem principalmente de coisas que eu vejo e que eu escuto. É um estalo muito grande que vem assim, às vezes eu não consigo nem assim, às vezes, na hora ali, tipo assim, vou prestar atenção nisso porque isso aqui talvez dá uma boa ideia. Não, não é assim. É tipo, eu tô simplesmente assistindo alguma coisa ou escutando alguma coisa, e daí vem como um soco, assim, do tipo, caramba, isso aqui, eu gostei disso. É tipo assim, aquela coisa do, eu gostei disso, eu acho que isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com uma coisa que eu escreveria. Por exemplo, eu amo quando eu vou fazer alguma viagem, porque eu fico muito inspirada com viagens, assim, eu sou uma pessoa que, meu Deus, eu vou ir para uma cidade aqui do lado, eu já fico animada. Ai, meu Deus, eu vou viajar. Por quê? Porque enquanto eu tô no processo da viagem, eu fico muito criativa e eu Uhum. começo a criar histórias. E eu fui para Buenos Aires em 2023 e eu tava andando assim, que eu adoro me perder pelas ruas assim para conhecer a cidade. E eu tava andando pelo bairro o bairro Recoleta em Buenos Uhum. Aires, que eu adoro, ele tem uma vibe mais antiga. E aí eu vi uma casa assim que eu, cara, veio a história inteira na minha cabeça. Era uma casa toda meio uma vibe meio antiga, mas ao mesmo tempo ela tinha umas estátuas meio bizarras assim, e ela tinha um muro alto, e aí eu peguei meu celular e eu coloquei por cima do muro para poder gravar a casa, porque eu fiquei obcecada. E Que aí juntou. demais. Cara, assim, muito incrível, sabe? Juntou com um museu que eu fui lá que contou sobre esse mistério que ronda Buenos Aires, sobre uma cidade subterrânea que eles descobriram depois de muitos anos e não sabem contar da onde veio essa cidade subterrânea. Ela meio que a cidade foi começando a ser construída uma em cima da outra e aí eles encontraram essas casas mesmo. E aí eu fui juntando tudo e aí veio a ideia de um novo livro que provavelmente em algum momento da minha vida eu vou escrever, mas que tá lá, A guardadinho, gente assim. guarda Então, a anotação, eu sou do mesmo jeito. Em algum é- momento isso vai ser utilizado. exatamente. Eu não sei você, mas eu escuto o momento em que a história diz que chegou a hora dela ser contada. Tipo assim, ao mesmo tempo em que eu tento ser muito firme no tipo, estou escrevendo esse projeto. Então eu não posso parar ele para começar um outro. Porque se eu fizer isso, eu vou É, ficar o tempo inteiro parando e eu não vou terminar sempre livro chega algo algum. mais interessante no meio de um processo, né? Exato, até porque o processo de escrever um livro, ele é assim cansativo. Total. Tem uma hora que a gente não Você aguenta mais o livro. não aguenta, você odeia a sua própria história, mas é É, porque simplesmente ela depende muito de você, sabe? E ela te é, cobra muito estar todos os dias ali pronto para escrever. E tem dias que você não tá inspirado, mas você precisa escrever, e aí você começa é. a odiar tudo. É um saco, assim, essa parte do meio da produção, sabe? Que Total. eu acho que que é quando você já perdeu um pouco aquela coisa do novo e você precisa terminar o livro, mas aí você começa a se sentir meio impostor, É, e meio era isso tipo, que eu ia dizer. Você precisa lidar com as 10 vozes da sua cabeça que dizem que você é terrível, que você não sabe mais fazer isso, que você nunca soube e que esse projeto exato. atual é o pior de todos. É o pior, assim, pra mim, é quase um inferno astral, assim, essa etapa da escrita, sabe? É a pior Exato. parte da montanha. Total, até porque, tipo assim, a gente vê vários livros prontos e a gente acha que o escritor, ele, pronto, sentei aqui, escrevi em um mês esse É, livro já veio com essa revisão, essa edição, essas cenas, nunca mudei nada. O que não é verdade. E é importante a gente estar falando sobre isso, porque outros escritores, principalmente esses que ainda não têm muito conhecimento sobre os processos, ou então não tem outras pessoas para conversar e tal, quando a gente escuta esses escritores que são nossas referências, que a gente ama, falar que simplesmente escreveu 7 versões de um mesmo livro porque a primeira estava terrível, mudou 30 vezes uma é, cena porque não era o que ele imaginava, e que não somente ele escreveu o livro, mas ele teve ajuda de leitores betas, leitor crítico, revisor, editor, porque, cara, um livro não se escreve sozinho, sabe? É uma coisa muito doida. Você até pode ser
a pessoa que vai ter a ideia, vai ser o grande, a pessoa que vai construir tudo, mas você precisa de opiniões, você É. precisa de pessoas ali te ajudando. A sua visão, muitas vezes, ela fica muito fechada, às vezes, em certos pontos que você acha que são importantes da narrativa, e aí vem um bom editor, né, um bom leitor beta, um bom crítico, e aí ele te mostra, assim, ele te tira daquele ponto e ele fala, espera aí, olha isso aqui. Isso aconteceu com o Chamado do Abismo, meu último livro. Eu estava exausta, foi um livro de 150 mil palavras, e assim, eu tinha jogado fora 48 mil, eu tive que reescrever muito mais. Uau! Nossa, Sim, é basicamente o tamanho do livro que eu tô quase terminando agora. Foi tipo o que eu joguei fora de. caramba! Nossa, como é ma- que foi ma- isso? Foi assim, eu tô perguntando assim, até pra eu me preparar se Deus o livre um dia eu tiver que fazer isso, porque deve ser muito, 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 muito difícil. Foi muito. Assim, quando eu percebi. Tipo assim, ó, vamos lá. Eu acho que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi libertador. Por quê? Uhum, Porque eu tava fazendo. Era a segunda versão do livro. E eu tava numa parte que era realmente bem complexa do meu processo de criação, que é reescrever cena a cena. Minha primeira versão é sempre cuspida. É tipo assim, ó, eu não sei, eu tenho meu planejamento, eu sou uma pessoa que planeja a história antes, eu preciso saber início, meio e fim, eu preciso saber qual que é o arco dos personagens, por que que eu tô escrevendo aquela história, uhum, mesmo que eu vá mudar isso depois, eu posso mudar, eu não me fecho completamente aquilo. É, mas a minha primeira versão normalmente é uma versão muito tipo assim, cara, é isso, tô meio que seguindo esse manual aqui, mas eu ainda não tô conseguindo ver o projeto como um todo. É uhum, literalmente como se tu fosse montar um móvel, que aí você recebe várias partes soltas e um mapinha. Você uhum. olha aquele mapa e você não sabe por onde você vai começar, porque tá aí explicado pra ti como que você tem que montar. Mas aí você começa pegando uma parte, aí você pega um parafuso, e aí você coloca, aí às vezes você erra, aí você tira aquele parafuso. Pra mim, a minha primeira versão é tipo isso. Eu vou tentando inserir ali as coisas que eu meio que planejei. E aí a minha segunda versão é uma versão onde que eu tenho muito trabalho, porque é o momento onde que eu vou bater o martelo e eu vou dizer, tá, agora que eu já montei e eu pude ver ele, eu já sei como ele é. E Uhum. eu preciso ver o que que eu quero que fique, o que não fique. Ah, não, eu quero que todas essas cenas fiquem. Eu gostei dessas cenas. Então, beleza, agora eu vou reescrever essas cenas para realmente deixar ela com qualidade, com O, uma. qua- o- Desculpa te interromper, Bianca. O quanto esses processos demoram? Essa primeira escrita. Normalmente, né? Eu sei que cada livro é um livro, que Hum. cada projeto é um projeto, né? É claro. Mas como que é essa definição pra você de tipo, cheguei pela primeira vez ao fim, agora volta lá do começo, começa essa reescrita de cada coisa, cortes, adições, quanto tempo isso demora e depois se tem mais alguma etapa depois disso? Foi como você disse, depende muito de momento também, né? Como você tá psicologicamente, que é uma coisa que a gente tem que falar mais sobre como isso impacta no processo criativo do escritor, assim. O psicológico, ele pode te derrubar, ele pode atrapalhar completamente o seu processo. Então, uma coisa que eu aprendi aí, agora escrevendo meu terceiro livro, é que você nunca pode supor em quanto tempo você vai conseguir terminar um livro, porque a vida acontece. E às vezes você tá com tudo planejado e daí o seu cachorro fica doente e você precisa cuidar dele. Foi o que aconteceu em Chamado do Abismo. O cachorro da minha família ficou doente, meus pais não tinham como cuidar dele. Eu tive que acolher ele por 3 meses, dando remédio todo dia, aquilo me deixou muito mal. E aí eu não consegui criar. Foi, tipo assim, um momento muito difícil para mim. Mas, digamos assim, que normalmente um livro, esse, por exemplo, que eu estou escrevendo, que é de 80 mil palavras, né? Normalmente a primeira versão vai aí levar uns 4, 3 meses para mim. Eu não sou uma escritora que escreve muito, tá? Eu sou uma escritora que minha média de palavras é tipo até no máximo 2 mil palavras por dia. 1.000,
1.700, 2.000. Dias que eu estou muito inspirada, 3.500, mas nada mais do que isso, tá? Eu tenho amigas que escrevem 7.000 por dia. Eu fico assim, Meu gente, vocês são, Deus! são uma máquina, gente. Mas enfim. Brandon Então, Sanderson aqui do povo. gente, sim, esse homem, cara, eu fico O que que ele chocada. toma no café da manhã? Essa é a minha pergunta. Como é Gente. possível? Ele virou o Stephen King se o Stephen King montasse mitologias e estruturasse universos e tivesse 48 horas no dia dele. É Sim, impressionante. sim, sim. E eu sou muito apaixonada por processos de escrita de escritores, então eu meio que já conheço o processo do Stephen e dele. E o Stephen, ele é literalmente assim, ó, deixa a vida me levar. O É, Stephen, ele não planeja nada. Ele senta na frente do computador e ele escreve. E assim, eu acho que isso é assim libertador, porque é. você simplesmente, principalmente se você não trava, você escreve, você não perde tempo planejando nem nada disso, sabe? O Brandon, ele é um cara assim que ele escreve todos os dias e não somente em um turno, ele escreve 2 turnos. Ele escreve da 1 da tarde até às 5, aí ele para ficar com a família, e aí ele volta às 8 da noite e vai até às 3 da manhã. Esse homem, Nossa senhora. Mas esperto ele, tá usando as horas da madrugada, as horas mais silenciosas do dia. ele entendeu como funciona para ele, e ele É, viu que é assim, e foi que nem você disse, é um momento silencioso, ele, a é. família já foi dormir, ele pode ir lá, escrever o quanto ele quiser sem ser interrompido, né? E não chega encomenda para receber, não tem cachorro para Não latir. tem justificativa, né? O que eu faço é eu sempre procuro uma distração possível. Ah, chegou uma encomenda? Eu vou lá pegar agora, mesmo que eu não precise. O lixo não tá cheio? Ah, mesmo assim, tá na hora de descer com o lixo. Vamos dar uma caminhadinha, daqui a pouco eu volto pra escrita. É sempre a próxima coisa a me distrair por 15, 20 minutos. Exatamente, cara, minha casa nunca esteve tão limpa quanto É, na época que eu exato. eu tava escrevendo chamado aviso, cara. Sério, que ódio. Mas enfim, vamos lá. É, E aí, o meu processo sobre as V1, V2, ele varia muito, como eu disse, mas normalmente a primeira versão demora aí uns 4 meses, 3 meses, se eu não pausar, né, dependendo do momento em que eu tô. Por exemplo, esse final de ano foi. Eu fiquei exausta, aí eu parei por uns 2 meses ali e agora eu voltei. E tô aí no processo de finalizar essa primeira versão. E aí Legal. depois, a minha segunda versão, ela é quase o mesmo tempo da primeira versão, ou um pouquinho menos, assim, porque quando eu já tenho a cena e eu não vou precisar mudar nada na história, é um pouco mais fácil, para mim, pelo menos, melhorar só aquela cena. Tipo assim, como eu não vou precisar pensar em mais nada de novo para a história, normalmente fica mais fácil. Mas a parte exaustiva é deixar o negócio bom. Uhum. É uma parte, assim, que pra mim começa realmente. Eu gasto, assim, meus neurônios para tentar melhorar aquela frase. Eu olho aquela frase, eu reescrevo ela 3, 4 vezes. Eu tento entender se tá fluido, se não tá. Mas depois disso, eu passo para os meus betas, para minha agente, que eu sou agenciada hoje pela Increase. E aí ela lê e ela me dá a opinião dela. E aí eu retorno com essas opiniões. Vejo o que que eu concordo, o que que eu não concordo. Eu sou uma pessoa muito fácil de aceitar opinião, então normalmente eu acabo aceitando a maioria que não tem a ver com a mudança central da história, claro, mas tipo assim, eu acho que aqui você poderia descrever melhor, eu acho que aqui você poderia talvez apagar essa frase. Normalmente eu acabo cedendo porque eu acho que tem muita Esse, coisa que às vezes. esse Oi? processo de ida e volta demora muito, Bianca? Com a gente, com os betas, como é essa troca com eles de o texto ir e voltar, ir e voltar? Porque eu imagino que talvez se tiver muitos comentários possa virar um certo pombo-correio, assim, o livro, É. né? Então, eu não devolvo esse texto para os meus betas. Entendi. Eles dão a opinião deles, e como eu não vou, talvez eu não vou aceitar todos, eu simplesmente aceito o que eu quero aceitar e declino o que eu não quero colocar no texto. A minha agente já é diferente. A minha agente, ela me devolve o texto com as opiniões dela, eu devolvo para ela. Ela lê de novo, e se ela achar que talvez a gente ainda pode melhorar o texto, ela me devolve. Normalmente, não precisa dessa segunda parte, porque Entendi, ainda, entendi. ainda tem o trabalho da editora. E o trabalho da editora
é muito importante. É até assim, mais importante do que o da gente, porque a gente, ela vai me ajudar com certeza, mas no fim é a editora que tem que ter esse trabalho de entender se é aquilo que a editora quer lançar, sabe? E aí eu tive um trabalho fenomenal, assim, eu não canso de elogiar o último trabalho da minha editora Simone Fraga, da Qualis, que ela pegou o Chamado do Abismo. E eu tava muito cansada, eu tava muito exausta, eu não conseguia mais visualizar aquele livro de outra maneira. E ela pegou aquele livro, ela demorou um pouco mais de tempo, eu acho que ela demorou uns 3 meses para conseguir fazer toda essa edição, mas é porque ela também estava com outras coisas de outros autores para resolver. E quando ela me devolveu, cara, foi um alívio tão grande, assim, que eu acho que só, tipo assim, nós escritores, só quando a gente recebe esse tipo de coisa que ele vai sentir, tipo assim, cara, eu não tô sozinha. Eu Uhum. não tô sozinha, velho. E foi tão bom, eu quase que eu chorei, assim, eu mandei 1 milhão de mensagens agradecendo, porque ela pegou o meu livro e ela simplesmente, ela entrou na história e ela quis deixar aquela história ainda maior, ainda melhor. E aí ela começou a falar de coisas que eu nem tinha percebido da minha própria história, do tipo assim, cara, você já percebeu a profundidade desse personagem e desse? Você já percebeu que talvez a Kalina ela não iria por esse caminho porque isso. E ela me mostrar A, B, C e D do quanto ela, como editora, pegou aquela história e realmente leu, mas não apenas leu, ela se aprofundou, sabe? Aquilo me fez ver como o trabalho de um editor. Ele muda completamente um livro, assim. Eu imagino que nem todos os editores sejam assim, afinal de contas, é, cada editor é um editor, né? Cada profissional é um profissional. Mas quando você tem a sorte de pegar editores Uhum. assim, é incrível, sabe? Então isso aí é uma coisa até interessante antes de você, autor, fechar com uma editora. Tenta conhecer quem vai ser o seu editor. Tenta conhecer quais livros ele trabalhou, como que é o processo de trabalho dele, porque é essa pessoa que vai trabalhar o seu livro, que vai estar contigo, sabe? Então, eu agradeço muito o trabalho da Simone. Eu acho que o Chamado Abismo ficou com a qualidade que ele tem hoje por causa disso. Inclusive, eu não falei sobre o apagar as palavras, que foi do Chamado Abismo, mas a gente pode falar sobre isso depois, porque é uma coisa bem interessante, na minha opinião, depois que eu vivenciei isso, como mudou a minha opinião sobre o que é escrever. Tipo assim, é uma coisa que eu acho que autor que tem apego com palavras está afadado ao fracasso. Porque o nosso trabalho é escrever. Não é, não é apenas colocar uma história perfeita e aí não apagar mais nada, porque não, se saiu de mim isso aqui tem que estar bom, e ai que dó de apagar. Não, assim, escrever é simplesmente a sua ferramenta. Tipo Uhum. assim, se você vai ter que escrever 30 vezes uma mesma cena e apagar todas aquelas vezes, tá tudo bem, É. sabe? Assim, não pode ter dó, porque senão você nunca vai chegar na sua melhor versão. Tem algo também. Eu tinha um preciosismo, especialmente com esse segundo livro que eu tô trabalhando agora, de ficar pensando, cara, que tristeza que o leitor nunca vai ver isso. Um preciosismo, sabe? Uma coisa como se. Eu não sei quem foi que me disse, acho que foi uma amiga minha que chegou e disse, cara, o seu leitor jamais vai saber que isso existiu, e isso é uma coisa boa. Ele também não vai estar comparando o seu texto a algo inexistente, sabe? A algo que nunca chegou pra ele. Então, eu acho que muito do processo, especialmente do processo de publicar, porque escrever, eu sinto que escrever depois de publicar são coisas distintas, né? A publicação mostra pra gente muito esse lado de que quem segura demais o texto não publica, né? Tem aquela frase que Uhum. eu adoro, assim, já disse isso para algumas amigas escritoras minhas, da Liz Gilbert, de Comer, Rezar e Amar, que naquele livro da Grande Magia, que é um livro incrível de criatividade, ela fala sobre o melhor livro da história nunca foi publicado, porque ele tá na gaveta ainda, né? Ele tá num processo constante de você ficar mexendo e de um preciosismo com certo capítulo. É, Mas eu sinto que é uma etapa tão difícil, especialmente quando a gente vai ficando mais e mais próximo do projeto, né? Quando a gente vai. É como você falou, a gente passa tanto tempo com o livro, com certos personagens, que daqui a pouco eles são nossa família mesmo, né? Então Sim, é um apego tão difícil de virar a chavinha, sabe? Eu não sei sim. pra você, mas eu tenho muita dificuldade naquela fase do processo em que, assim,
já não existe mais nada que dá pra gente mexer, mas eu ainda quero, ainda tenho um receio de jogar isso pro mundo, de deixar o livro bater as asas que precisa bater, sabe? Uhum, uhum. Não, super já senti tudo isso que você falou. Muitas vezes, do tipo assim, cara, ai meu Deus, mas será que é isso exatamente? Será que não falta mais nada? Será que é essa história? Ai, mas eu tinha uma ideia e aí eu ainda não consegui colocar. Ou, ai, eu escrevi essa cena, mas ela não tá encaixando, mas eu quero encaixar ela na história, porque eu acho que ela combina. E assim, uma coisa que acho que o autor vai pegando com a experiência. Eu sou muito jovem ainda na carreira. Eu comecei em 2022, então tenho 3 anos e eu sei que eu ainda vou, nossa, aprender muito mais. É, tanto que eu até às vezes tenho até uma coisa meio de impostora quando eu vou falar sobre dicas de escrita, não sei o quê, porque quem sou eu para dar dicas de escrita, sabe? Eu só tenho 3 anos, acabei de nascer Mas eu nesse acho que isso mercado. nunca vai embora, viu? Eu acho É, que esse impostor que vive no nosso ouvido, ele sempre, essa sensação de, né, de ser um impostor, ela sempre vai estar aqui, né? Vai ser um monstro a ser batido todos os dias. com toda certeza. É, mas aí eu acho que a gente vai aprendendo com um pouco mais de maturidade, maturidade, experiência, talvez vivência, eu acho que essa é a palavra. Depois de vivenciar muitos processos de escrita, você vai percebendo que tudo aquilo que a gente tem apego, do tipo assim, esse livro aqui eu quero que ele fique perfeito, e eu quero que ele. Será que falta alguma coisa? Cara, se falta depois você vai colocar isso em outra história. Uhum, Porque, para mim, cada livro é um livro, e se aquela história que tá ali foi a que tu bateu o martelo, você tem que ter paz de espírito e, tipo assim, lançar ela pro mundo e começar uma nova, sabe? E tem uma frase que eu gosto bastante, que é tipo assim: o meu papel é criar, não é criticar. O meu uhum, papel é criar, não é criticar. É tipo um mantra, assim, porque se você já começar a criticar o seu trabalho, já vai ficar muito pesado, sabe? uhum. Então, sabe, escreve aquele livro, trabalha o máximo que você puder, mas foi que nem você falou, entenda que para publicar você tem que deixar ele ir. Então, dê o seu melhor na primeira versão, dê o seu melhor na sua segunda versão, mas no momento em que você já estiver ali na edição, na revisão, ainda mais com outras pessoas trabalhando junto, você precisa soltar aquele livro, sabe? E aí, se por algum motivo você talvez se arrepender minimamente do tipo, talvez eu não gostei tanto disso na história, pega isso como um aprendizado para você não É. repetir em outras histórias. E também tem, eu acho que é algo universal, né? Se a gente conversar com qualquer escritora, a sensação me parece que vai ser a mesma sempre, de que com o passar do tempo, é óbvio que a gente vai olhar para algo que a gente criou no Sim. passado com olhos mais maduros, né? Tipo, é inevitável que isso aconteça. Se eu escrevi um livro aos 22 anos, agora aos 25, eu vou olhar para isso com outros olhos, do mesmo jeito que eu olho para uma foto minha no ensino médio, para uma foto minha no fundamental e digo, cara, o tempo te fez bem, assim, sabe? A margem de crescimento que a gente passa, especialmente como escritores. Se a pessoa escreve demais, se a pessoa lê demais, é gritante. Em um ano a gente nós já somos pessoas completamente diferentes. Então, eu acho que esse processo de seguir em frente faz bem também pelas próximas histórias que estão por vir, sabe? Tem sempre essa coisa de que o próximo livro é o melhor, sabe? Pra quem perguntar pra gente, pô, qual é o seu livro favorito que você já escreveu? Pra mim, sempre é o que eu tô trabalhando agora. É sempre o mais atual, porque é o mais fiel à minha versão de agora, né? Mas. Claro, eu tô falando aqui, mas é uma lição que eu também preciso levar pra minha vida, como escritor, porque existe mesmo essa batalha contra. Eu não sei se você é fã de não ficção, né? De livros assim de criatividade. Eu Uhum. adoro esses gurus da criatividade, igual o Rick Rubin, a Liz Gilbert, o Steven Pressfield. O Steven, inclusive, tem aquele livro, né, que eu acho que é A Guerra da Arte, em que ele fala muito sobre uma força de resistência que tá contra a gente ativamente, né? Atrapalhando o nosso processo criativo. Eu acho que assim. É meio guru demais, é meio tentar dar nome às coisas, e eu não sei se eu sou tão favorável a isso. Mas eu acho que verdadeiramente existe algo que está sempre em contraposição com o nosso processo criativo, especialmente na nossa era de hoje, de tecnologia, como a gente falou, de distração, Twitter, Instagram.
E é muito difícil navegar tudo isso e ainda ter que navegar essa coisa da nossa voz interna que tá dizendo, cara, precisa trabalhar mais, precisa revisar mais. Chega um momento que a gente precisa só abandonar, né, o livro. Não sei se você também sente isso e claro, talvez exista uma diferenciação de processos dentro de gêneros. Eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre isso, porque o seu gênero é um pouco mais complexo do que o meu, né? Até agora eu só escrevi romance mesmo. O meu primeiro livro, 24 Horas de Amor, é um romance jovem adulto. Esse segundo, acho que ele é um. De alguma forma, ele é um romance também, apesar de ser um livro mais adulto. Mas eu imagino que uma fantasia tenha toda uma questão de estruturação de mitologia, para onde os personagens vão, em que ponto que eles começam. E mais, você ainda trabalha. Eu sei que o livro atual, né, o seu projeto atual não é a continuação dessa trilogia que você estava trabalhando originalmente, mas também tem esse desafio que para mim é enorme de continuar uma história, de fazer com que todos os pontos se conectem. Se você puder falar um pouco mais sobre isso para você, dentro de todo esse processo criativo que já é caótico em livros únicos por conta própria, né? Sim, inclusive, você falou que está escrevendo seu segundo livro, existe um grande consenso de que o segundo livro sempre é o mais difícil de Nossa, se escrever. tá sendo. Para É, todo mundo que estiver escutando ou assistindo, definitivamente tá sendo. Gente, o segundo livro sempre é o mais difícil. Isso foi uma coisa que eu tinha escutado inicialmente da minha editora, quando eu estava falando para ela que estava muito difícil, que eu estava me sentindo assim exausta, que eu não sabia por que estava sendo tão difícil. E aí ela me falou isso: olha, deixa eu te contar uma coisa. O segundo livro sempre é o mais difícil. Por quê? Porque você já publicou o seu primeiro livro e agora existe um peso nas suas costas que Uhum. é o da experiência mesmo, do tipo assim, eu já sei o que é publicar um livro. E se É. agora eu já sei que é publicar um livro, eu preciso. Existe aquela voz interna do tipo, eu preciso fazer melhor, eu não posso cometer os mesmos erros da primeira vez, e eu tenho que também entregar para o meu público algo, porque eles já esperam. Era isso que eu ia dizer, ainda tem o peso dobrado, né? De que assim, depois que a gente publica algo, de repente a gente tá sendo lido. Então, Exato. tem quase uma responsabilidade que eu diria que assim, é uma responsabilidade que a gente cria sobre a gente mesmo, né? Mas de entregar uma coisa melhor, uma coisa de qualidade, que essas pessoas vão gostar e que também consiga abraçar outras pessoas, é muito difícil. É um É momento muito. muito esquisito. Muito, muito. E aí, para mim, foi muito difícil, porque além de ser um segundo livro, foi uma É. continuação. Era o segundo livro de uma Uhum. trilogia, que naturalmente já é um livro complexo de escrever, porque ele é o meio para a gente chegar no ápice, que é o último livro, né? E aí, esse segundo livro, voltando à tua pergunta sobre o planejamento e tudo mais, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejar justamente porque eu levo muito a sério essa parte do mundo da Uhum. história. Porque eu sou uma leitora de fantasia que gosta de conhecer a mitologia também. Existem inúmeros livros de fantasia que você quase não vê a fantasia, assim. Uhum. Diz que é de fantasia, mas assim. Não conta muito bem a mitologia, coloca ali uma coisinha ou outra. E fazem muito sucesso, tá? Mas eu, particularmente, como leitora e escritora, eu gosto dessa parte que explica um pouco mais por que que ele, por exemplo, nesse meu novo. Ah, não, esse meu novo livro eu não posso falar nada, gente. Então, calma. Minha agente me Tá tudo proibiu. atrás de sete chaves. Esse livro. É porque, assim, quando a gente vai publicar com a editora, eu ainda não tenho nenhuma editora para esse livro, né? E depois a gente vai trabalhar com as apresentações para outras editoras. Mas quando você vai vender para uma editora ou quando você está numa editora, todas essas informaçõezinhas que tem sobre a história, a editora quer utilizar no marketing. E tá, ó, Uhum. é muito certo isso, inclusive, sabe? Então a gente não pode ficar contando muitas coisas antes. Então, por isso eu vou fechar meu bico aqui, senão eu já vou começar a contar. Eu sou muito boca aberta, eu falo muito, tá, gente? Eu sou assim, nossa, boca de sacola. Mas enfim, no meu, no meu outro livro, por exemplo, é, existem cinco deuses que criaram os cinco reinos do continente em que eles vivem, cada reino tem os seus poderes, e enfim. E aí, antes de eu começar a escrever o livro, eu queria entender muito bem quem eram esses deuses. Tipo assim, como que eles foram criados? Quando foi que eles chegaram até ali, criaram seus reinos?
Por quê? Porque para mim isso na fantasia é muito importante para mesmo que eu não vá contar isso aqui no livro, porque talvez não importa naquele momento, para conseguir trazer uma verdade para a Uhum. história é muito importante, sabe? Voltando a falar da N.K. Jemisin, ela fala muito sobre como a, a verdade para os seus leitores, independentemente do que você for trazer na história, ela vai ser aceita se você mostrar para o leitor que aquilo é verdade dentro da sua história. Para os personagens, Então, inclusive, né? exato. Então, se você conseguir realmente retratar que aquilo ali é uma verdade para os personagens dentro da sua história, o seu leitor vai aceitar. É. Até num livro num mundo que a gente já conhece, né? Se você quiser mudar certas coisas, tá tudo bem. O seu leitor vai aceitar, sabe? Contanto que você explique um pouco por que que aquilo mudou, talvez, sabe? Tipo, por exemplo, não sei, eu moro em Florianópolis, né? Se dentro da minha história de fantasia ou de até um romance mesmo, se por algum motivo eu quiser que a Ponte Hercílio Luz não exista, seja destruída, eu posso inventar simplesmente uma história, porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, nós somos escritores, nós É. temos a liberdade de fazer o que a gente quiser. E aí eu falo que a Ponte Hercílio Luz não existe mais. Mas por que aconteceu isso, 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 aquilo? E os meus personagens, eles acreditam. E aí, pronto, o leitor vai acreditar também, sabe? E essa é uma das coisas E mais interessantes de fazer, né? O Kurt Vonnegut, ele tinha muito essa coisa de na narração. Ele começava os livros dele falando. Tipo, tem o Cama de Gato em que ele diz: Ah, uma parte disso aqui é verdade. Acho que essa é a introdução. E aí, quando ele começa, ele narra as coisas como se elas fossem verdades absolutas, como se elas fossem parte do planeta Terra. A ponto de, nos últimos dois livros que eu li dele, eu pesquisei no Google. Eu falei, cara, não é possível. Eu acho que esse cara existe. Então, ele era tão genial que ele conseguia fazer construir uma narrativa tão envolvente a ponto de eu literalmente, nos dois livros que eu li dele, chegou no final eu falei, cara, eu vou pesquisar na Wikipédia, porque eu acho que isso aqui é verdade. E não era, assim, nem perto cara, disso. essa é a magia. Nossa, É, isso é muito especial na escrita, sabe? E aí, no meu processo, eu realmente levo isso muito em consideração, porque não é porque é uma história de fantasia que qualquer leitor vai aceitar qualquer coisa que você vai colocar ali, uhum, sabe? Você tem que fazer aquele mundo ser real de uma maneira que o leitor quase que esqueça que ele está lendo uma fantasia. Aquela ali é a realidade para ele, e isso para mim é uma coisa assim muito mágica da fantasia, sabe? É uma coisa que eu acho que diferente dos livros vamos supor, romance, né? O romance, ele você acaba esquecendo também que você está lendo um livro, mas sempre existe uma certa realidade da é. coisa, do tipo, Um né? Você. espelhamento, né, no dia a dia. É igual o This Is Us, é Isso. impossível você... Aquilo te leva mais pra dentro do dia a dia, não tem nada mais do que isso. Exatamente. Então, assim, você tá o tempo inteiro, tipo, tá, eu conheço isso. A É. fantasia, mesmo que você coloque algumas coisas, talvez, da vida real, assim, principalmente relações, às vezes, tipo, de família, coisa que eu trato muito em Veneno na Montanha, a relação da Kalina com a mãe dela, a relação da perda do pai dela já antes dela nascer, a relação da irmandade ali com as irmãs dela, que são irmãs de coração, mas elas carregam isso. Então, mesmo que isso eu traga muito, tipo, embebido de coisas reais, situações reais e relações reais, ainda assim, é quase como se o leitor de fantasia, ele conseguisse entrar num mundo completamente É um escape. diferente. É o É um melhor dos escape. escapes, cara. Exatamente, a fantasia é o maior escape de todos, assim. Então, eu gosto muito disso na fantasia e é por isso que eu levo tão a sério a construção de mundo. E aí, o meu planejamento, eu tento não ficar muito tempo. Isso aí é outra dica para quem talvez quer começar a planejar um livro. O maior erro de uma pessoa que planeja livro é você não colocar uma data para o fim desse planejamento. Do tipo, Hum, não, eu só vou parar quando eu achar que eu planejei o suficiente. Você nunca vai planejar o é. suficiente, até porque o seu livro, você não sabe ainda o que que ele necessita 100%, sabe? Você só vai ter noção do tipo, ai, talvez eu precise planejar mais esse assunto, porque eu acabei de descobrir que eu vou ter que colocar isso aqui. Então,
ao longo da construção do livro, você vai entendendo talvez outras coisas que você precisa planejar. Mas a Cassandra Clare, que é uma autora de fantasia que eu amo muito, ela é autora do universo dos Shadowhunters. E, inclusive, ela foi uma grande inspiração para a escritora que eu sou hoje. Ela fala isso, ela fala que ela planeja, mas chega um momento em que ela para de planejar, porque não tem como você saber o que que você precisa planejar sem tentar experimentar um pouco da história, sabe? Então, eu tento planejar o máximo que eu posso, mas depois de um tempo eu paro e aí eu começo a escrever. E também, eu não sei o quanto. Sim, eu adoro a parte mística da escrita, sabe? Aquele momento em que. Acho que você vai entender isso. Com certeza, sim. Acho que todo escritor tem aqueles minutos em que o cérebro pensante já não existe mais. E os dedos estão, sabe, de repente escrevendo alguma coisa e a gente termina um parágrafo, lê aquele parágrafo e diz: Fui eu que escrevi isso? Tipo, eu não sabia que eu era capaz disso. E é uma das melhores surpresas da escrita, né? Quando a gente. É quando a voz impostora diminui e só sobra, tipo, cara, alguma coisa tomou o controle aqui nesse momento. E tudo isso pra dizer que eu sou. Eu era menos dos planejadores, hoje em dia eu sou mais, mas eu acho que também tem uma magia muito especial em deixar o livro surpreender a gente, sabe? É, seguir uma estrutura bem definida que nunca deixa a gente se perder, né? Que nunca deixa a gente sair da trilha que a gente precisa percorrer, mas também deixar talvez aquele personagem fazer uma coisa surpreendente. E o próprio Stephen King, né? Naquele livro sobre a escrita que ele tem um livro muito famoso dele, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele diz que ele não sabia o que fazer com os personagens. Eles estavam todos presos dentro de um quarto e ele ficou, cara, eu não sei como seguir a partir daqui. E um dia ele tava escrevendo, e aí chegou alguém com uma bomba e explodiu o lugar. E 90% da galera morreu. Não é um exemplo de uma solução muito legal, assim, mas é também de deixar o próprio livro sussurrar a história que precisa contar. Eu acho que é muito daquilo que a gente tava falando mais cedo, de também desapegar, deixar, encarar a página em branco e deixar ela sussurrar o que quer que a gente deve escrever logo em seguida, né? Sim, até porque a criatividade, cara, ela é a maior inimiga de amarras, assim. Ela não funciona dessa maneira. Ela tem asas muito grandes, ela não gosta de seguir uma regrinha. Então, um dos meus maiores erros, inclusive, para eu ter apagado 48.000 palavras de Chamado do Abismo, foi porque eu estava 100% focada em seguir o meu planejamento. E isso, Uhum. para mim, foi um grande aprendizado, porque quando eu cheguei no final da minha versão 2 que aí eu percebi que, cara, tem algo errado com essa história. Eu não tô gostando. E isso é uma coisa que todo autor tem que fazer, ele tem que escutar muito a intuição dele. Porque, cara, é tu que tá escrevendo esse livro. Você vai sentir quando ele não tá fluindo. Uma coisa muito diferente é você ouvir a sua voz da síndrome de impostora, dizendo isso aqui tá horrível, isso aqui tá uma droga. Essa voz aí, cara, não escuta ela. Mas tem uma outra voz, que é uma voz muito mais De assim. intuição, quase, eu acho. Isso, exatamente. É importante tentar diferenciar essas vozes. Que essa voz de intuição, ela tá te falando, cara, tem alguma É. coisa errada aqui com o livro, não tá legal. E aí eu escutei essa voz falando muitas vezes comigo quando eu tava fazendo a segunda versão de Chamado Abismo. E aí eu sou muito visual, né? Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que escutar essa voz. Fui pra. Eu fui pra minha cozinha, peguei assim na bancada vários post-its de várias cores, e aí eu coloquei post-it azul são cenas de batalha, post-it amarelo são cenas mais de drama, post-it rosa, romance. E aí eu fui escrevendo cada cena, o que acontecia, e fui colocando um do lado do outro. E Que aí eu olhei, interessante. cara, isso é muito legal, tá? Ele Eu te nunca, mostra nunca fiz nada parecido, mas deve ajudar muito a estruturar pensamento, né? Ter tudo isso o segmentado, até ritmo. com cores, assim. Parece que o seu cérebro deve responder super bem. Com certeza. E eu gosto muito de fazer isso para ver o ritmo do livro. O que eu Ah, percebi legal. o que eu percebi com o Chamado do Abismo é que ele estava muito lento, porque Uhum. eu estava colocando, por causa da minha insegurança, eu estava colocando muitas cenas
de explicação, onde que quase que não acontecia nada, mas eu queria explicar demais para o leitor o porquê que aquele plano era Nossa. importante. Então eu coloquei várias cenas de reuniões sendo feitas, o que é interessante que era, tipo, se for parar para analisar, era mais o meu subconsciente tentando explicar para mim mesma É. que aquilo ali tava bom. Do tipo, não, preciso fazer os meus personagens dizerem isso. E aí, Eu entendo sempre. Eu passei exatamente pela mesma coisa nesse meu novo livro, e foi uma descoberta quando eu fui pesquisar um pouco sobre subtexto, sabe? Sobre aquilo que o seu personagem sabe e que não necessariamente o seu leitor precisa saber. É, uhum, deixar as ações do personagem falarem um pouco mais do que aqueles. Eu adoro aqueles parágrafos de explicação e de ficar. Ó, isso tá acontecendo. É quase um beabá pra deixar o leitor, tipo, ei, não fica perdido, tá? E eu sinto que o meu problema é que às vezes eu subestimo demais o meu leitor. Era o que eu tava fazendo sim, nesse processo, subestimando muito o leitor. E aí sim. o pace fica terrível, o meu ritmo ficou terrível no livro. Não, total. E a gente, às vezes, a gente subestima o leitor, mas às vezes também vem de uma insegurança nossa de que a gente não tá Uhum. conseguindo ser claro com as Total. ações do personagem, sabe? Que tem muito leitor que odeia essa coisa do tipo, ah, lá vem o escritor mostrar pra gente uma coisa que não precisa, eu não sou burro, sabe? Eu já ouvi E muito eu sou isso. assim. É isso que é bizarro. Eu tava escrevendo um livro que eu ia ficar tipo, cara, chega, vambora, o que tá acontecendo? Exatamente. E aí foi quando eu percebi que eu tava fazendo exatamente isso, eu tava colocando muita explicação. E aí foi quando eu peguei, cara, não precisa desse capítulo, não precisa. E aí quando eu vi, tinha 18 capítulos que não precisavam e que eu só Nossa. coloquei porque no meu planejamento eu imaginei, eu supus que era importante ter uma cena disso, disso, disso. E se eu tivesse deixado simplesmente acontecer, que nem você disse, do tipo, tá, eu tenho um planejamento, mas agora deixa fluir, deixa a história vir. Talvez eu não tivesse feito isso. Talvez eu tivesse, mas talvez eu não tivesse. E aí eu apaguei 48 mil palavras. Mas também foi um bom aprendizado do sentido de, tipo, doeu ali na hora. Eu fiquei tipo assim, cara, 48 mil palavras, cara, isso é muita coisa. É, são tantos dias e dias de escrita. E aí eu deixei numa pastinha lá guardado, do tipo, não, tá aqui, ó, tá guardado, qualquer coisa eu pego de volta. Mas aí foi passando o tempo e aí eu fui ficando mais do tipo, cara, esse livro tá muito melhor. Esse livro tá Uhum. muito com um ritmo melhor. Eu consegui pensar em cenas melhores. Teve uma cena especificamente que eu não contei nada para minha irmã, que é uma das minhas leituras betas, porque a minha irmã, se existe alguém que vai me massacrar, Hum. vai dizer que esse livro tá terrível, é a minha irmã. Então eu adoro passar para ela, porque eu sei que ali já vem a minha maior, não minha maior, mas a minha primeira hater, se precisar, é a minha irmã ali, sabe? Mas ela fala com carinho, mas ela é hater. E aí, ela falou pra mim, nossa, Bianca, eu amei uma cena que você escreveu de um jogo que eles fazem, não sei o quê. E aí depois que ela me falou isso, eu falei, então, gata, deixa eu te contar. Sabia que essa cena não existia? E ela só foi existir depois que eu joguei 48 mil palavras fora e eu percebi que existia espaço para eu colocar uma cena assim. E aí ela falou, cara, ainda bem que tu fez isso, porque essa cena ficou muito boa, ficou muito, ela conectou muito bem uma parte tensa que precisava de uma coisa mais rápida para animar o leitor, sabe? E que desse um pouco mais de suavidade. Porque o Chamado Abismo é um livro muito tenso. É basicamente um segundo livro onde que a Kalina, ela descobre então que ela é a única que pode talvez tirar o atual imperador do trono, justamente por ela ser descendente dele. E aí começa aquele clássico livro de vamos montar um plano para chegar no final do livro e tentar tirar ele. Mas aí é claro que eu faço umas coisas diferentes no final do livro para tentar surpreender o leitor. Até o momento todos estão falando que eu surpreendi, então eu fico feliz com esse Que feedback. legal. Mas tem muita cena disso, sabe? Do tipo, vamos planejar, vamos ir atrás de apoiadores pelo reino. Aí tem uma cena muito tensa de batalha. Então, foi só fazendo esse processo de visualizar o livro com post-it que eu percebi que eu tinha que, né, apagar. Então, cara, eu acho que, assim, é muito importante a gente ouvir mais a nossa intuição e tentar testar as várias técnicas de criação mesmo, sabe? Que nem você falou que você lê vários livros de criação. Eu acho isso importantíssimo. É,
eu assisto mais vídeos de autores falando sobre isso. As aulas do Brandon Sanderson, As da aulas N.K. deles são Jemisin, incríveis, incríveis, incríveis. Fica e de maravilhosa. graça, é E de bizarro. graça, Gente, para quem exatamente. quiser ser escritor, para quem quiser entender estrutura narrativa, arquétipo de personagem, o Brandon Sanderson tem aulas gratuitas no YouTube. O cara vai lá na universidade, tá todo mundo pagando uma fortuna pra ter aula de escrita criativa com ele, ele grava e bota Ele lá no grava. YouTube. É Exatamente. incrível. Exato, exato. Tem uma conversa maravilhosa que eu amo assistir, que é entre o Stephen King e o R. R. Martin, do Essa Game eu of nunca ouvi, Thrones. aham. É sensacional. O R. R. Martin pergunta pro Stephen King, tipo, como você consegue escrever tanto? Tipo assim, ele fica chocado, Coitado, sabe? ele Do tá tipo, precisando de umas dicas nesse sentido também, né? sabe? E ele também não planeja nada, tá, gente? Isso é o mais surpreendente. O George não planeja nada, gente. É muito doido, porque tava até olhando aqui pra minha estante pra ver se eu vi os livros dele. São coisas gigantescas e que ele Calhamaço, não planeja. calhamaço. É, É. exato. Mas enfim, então acho que é isso, sabe, Matheus? Eu acho que é muito importante essa parte da intuição, também de ficar um pouco desapegado com a escrita, do tipo, cara, deixa vir o que tem que vir. Ah, e enquanto você tava falando sobre a parte mística, eu concordo muito contigo. E eu, às vezes, eu até tenho vergonha de falar disso, mas é que pra mim, assim, eu vejo muito como se, às vezes, eu fosse quase que uma pessoa tem esses, não sei, esses espíritos que jogam na minha Total. cabeça a história e eu tô só transcrevendo ela, sabe? É, Isso é muito é, é doido. exatamente a minha sensação. Eu tava conversando com um amigo que tá agora escrevendo o primeiro livro dele, e ele veio me pedir uma dica e falou, cara, como é que eu sei que isso aqui tá bom e tal? E eu disse pra ele, cara, você nunca sabe, mas quando você termina um parágrafo e você não lembra direito o que você escreveu, de duas, uma. Ou ficou terrível, porque você não prestou atenção no que você escreveu, ou ficou muito bom, porque é como se outra coisa estivesse no controle. Exato. E para algumas pessoas isso pode parecer meio guru, e talvez seja, mas criatividade é um processo tão mágico, né? É de fato assim, como se tivesse uma energia no ambiente. E eu acho que o capítulo que o pessoal mais gosta de 24 Horas de Amor é o que fala da grande baleia. E todo mundo que me pergunta um pouco disso, eu digo, cara, eu não lembro direito de escrever isso. É quase como se eu tivesse sido um porta-voz mesmo de uma mensagem superior. E não é também olhar com preciosismo demais pro nosso texto, mas é só uma confissão mesmo de que acho que às vezes tem alguma energia superior no controle das coisas, sabe? Seja lá Aham. o nome disso, como as pessoas querem chamar, mas eu escrevo só quase em uma tentativa de sempre alcançar isso, sabe? De sempre chegar nesse patamar e sentir essa harmonia com alguma coisa e torcer, que é a única coisa que a gente pode fazer porque a gente não tem muito controle disso, mas torcer para que eu consiga transmitir essas sensações e traduzir essas sensações no formato de palavras, sabe? Sim, e também não se apegar no sentido de, tipo assim, tá, ele tá vindo, tá fluindo, mas também não ficar muito apegado com a qualidade de como vai É, ficar aquilo ali naquele momento, é né? isso. Porque às vezes, assim, a pessoa tá escrevendo, tá fluindo, mas ela fica muito conectada com ai, mas será que tá bom essa frase realmente? É, Tipo, tem que desligar. O melhor tipo exato, de escrita eu acho que vem quando a gente desliga. É, exato. a gente planeja tudo pra chegar no momento e desligar e deixar o nosso eu superior talvez tomar o controle das coisas. Depois você Eu, vai ter tempo de arrumar isso. exato. Eu fiquei curioso, Bianca. Eu sei que você não pode falar nada sobre isso, não precisa entrar em detalhes sobre o projeto novo, tá? Mas eu queria saber um pouquinho sobre o que te fez mudar. Não sei se você também mudou, né? Se isso já estava planejado, mas mudar a direção de escrita, de sair da trilogia, de talvez tirar umas férias da trilogia. Como você disse, o processo do seu segundo livro foi bem intenso, foi um processo difícil. Eu imagino que deve dar também um certo cansaço de estar dentro do mesmo universo por tanto tempo. Então, como é que foi essa mudança de direção? E também, isso eu admito, eu vi isso nos seus vídeos do YouTube, mas eu gostaria também que você falasse aqui, essa mudança de tom, né? Você sair daquele padrão de escrita que você já estabeleceu dentro daquele seu outro universo e chegando agora com esse novo projeto e assim, de repente você precisa
descobrir uma nova narradora, descobrir uma nova história e uma nova forma de contar uma história. Como é que tem sido esse Uhum. processo? Que agora você já falou que tá quase no final, né? Mas conta um pouquinho Sim. mais disso. É, tá quase no final do começo, É, porque eu, eu dessa primeira da versão, né? primeira versão. É, ainda tem muito trabalho. Mas, então, o meu planejamento inicial de uma escritora que não fazia ideia de como era a realidade de escrever livros era que eu ia escrever um livro por ano. Então, o meu Uhum. planejamento era 2022, O Veneno na Montanha, chamado Abismo em 23, e 24 era o último, né? Que a sigla é ADDD, que eu também não revelei ainda o título. Mas aí a vida aconteceu. E isso é É, uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu falo até nos meus vídeos do YouTube. Cara, sempre tem a máxima consciência de que a vida acontece, sabe? O nosso trabalho envolve criatividade, que é uma coisa muito, muito assim delicada. É uma coisa que se você não. Ela é assim, uma coisinha que você tem que ficar o tempo inteiro cuidando dela é, muito bem. Você tem que alimentar ela. Então, não pode ficar só usando, usando, usando ela e achar que ela não vai acabar. Ela vai acabar se você não alimentar ela. Ao mesmo tempo, se você tá muito mal psicologicamente, ela também vai dar uma baqueada, sabe? Mas claro que isso varia de autor para autor. Mas no meu caso, foi a vida aconteceu e acabou me machucando bastante e eu dei uma travada. E aí o segundo livro só vem em 2024, 2 anos depois. E aí, quando eu percebi talvez o último livro fosse também levar 2 anos, porque é um livro que eu acho que eu vou precisar colocar muito de mim, é uma conclusão de trilogia, é uma coisa que os leitores estão esperando muito, vai ter um peso gigantesco dentro de mim encerrar uhum. isso. Eu conversando com a minha agente, é, ela falou: será que não seria legal você talvez escrever outra coisa menor para você só dar uma descansada mesmo, porque você está exausta com o Chamado do Abismo. Chamado Abismo foram 2 anos da minha vida, sabe? Foi muito Eu cansativo, assim. entendo. E aí eu pensei assim, cara, é, O Veneno na Montanha, né? Essa trilogia, ela já tem uma editora, ela já tem uma casa, e, e esse outro livro que eu fosse escrever, ele ia ser livre, ele não ia ter nenhuma casa ainda. E o que que acontece? Por que que eu falei isso? É porque a pressão de você entregar um livro para uma editora é uma coisa que pega, tá, gente? No momento em que você fecha com uma editora e ela te dá um deadline, cara, é um negócio, parece que tem uma mão assim na tua garganta, mesmo que a tua editora não fique ali te cobrando, você inconscientemente pensa, eu tenho que entregar esse livro, eu tenho um É. contrato com essa editora. Então, como o chamado Abismo foi entregue para a editora, e aí a gente teve aí tipo, um relaxamento, digamos assim, dessa mão no meu pescoço, eu pensei, talvez seja divertido eu escrever uma coisa que não tem contrato com ninguém, que eu possa escrever no meu ritmo, no meu tempo, e que seja um tom completamente diferente. Porque, da mesma maneira que eu tenho muita influência dessa escrita, desse tom mais sombrio, mais dark, que é de O Veneno na Montanha, eu também tenho muita influência de um tom mais cômico, mais divertido, mais comédia romântica mesmo, sabe? Que é uma coisa que é o meu outro lado que eu amo. E aí eu pensei, eu quero ser uma escritora que vou só escrever livros de fantasia dark, e foi claro pra mim que eu não era esse tipo de escritora. Eu sou uma escritora que eu quero escrever a história que vier. Claro que eu sempre vou manter a fantasia, porque eu sinto muito isso dentro do meu coração, de que é o gênero literário que eu amo. Mas eu quero brincar. Eu não quero me amarrar só a fantasia dark. Eu quero escrever fantasia divertida, cômica. Quem sabe um dia escrever uma fantasia com um pouco mais de thriller, de suspense. Quem sabe um dia escrever uma fantasia com um pouco mais de drama. É uma coisa que eu já tenho um planejamento também para uma outra fantasia que é assim um pouco mais triste, e tudo mais. Então foi quando existiu essa possibilidade de talvez eu escrever uma coisa mais divertida, sabe? Porém, olha, Matheus, vou ter que ser sincera também, tá difícil, sabe? Tá difícil me desgarrar dessa coisa que eu fiz por basicamente 3 anos, que foi Nossa, é muito escrever. tempo. Porque o Veneno na Montanha Chamado Abismo é aquele tom sombrio, a Kalina super, assim, meio turrona, meio tipo assim, eu suspeito de todo mundo, eu não confio em ninguém. Enquanto essa outra protagonista, ela é o oposto da Kalina. Ela é, na Uhum. verdade, feita de boba por muitas pessoas, sabe? Essa protagonista, ela é um lado meu que... Eu digo que a Kalina, ela era quem eu queria ser.
Então é muito mais fácil você escrever aquilo que você quer ser. Total, Porque total. não é. Agora, quando você vai escrever um personagem que se parece mais com você, ou com um lado seu que você não quer mexer, porque você não quer falar sobre aquilo, é muito mais difícil. E eu tô lidando isso com a A, né, que é a protagonista, é a primeira letra do nome dela, e, e aí tá sendo um pouco mais difícil, sabe? Porque por vezes eu fico tipo assim, ah, eu não quero lidar com isso hoje, sabe? Eu não quero ter que revisitar os meus demônios. Eu Então é entendo cem por difícil, cento. sabe? Mas é isso, tá sendo interessante, tá sendo muito divertido. A cada capítulo que eu escrevo, foi que nem você disse, de, tipo assim, deixar os personagens tomarem o controle, tá sendo muito interessante, assim. E é muito legal, acho que você já deve ter feito uma coisa do tipo assim, cara, tô aqui escrevendo. Aí daqui a pouco acontece algo na cena que você pensa, caramba, eu não sabia disso. Como assim? E aí você, junto com o leitor, com o escritor, desculpa, eu até me embaranei que eu fiquei toda animada com isso, mas é que realmente é uma coisa muito assim mágica quando você É. tá escrevendo e aí você percebe uma coisa que não estava no seu planejamento. Você jamais pensou naquilo. E aí o leitor, ai meu Deus, o personagem, ele te entrega, tipo assim, tá, era isso aqui. E você fica, gente, É. sensacional, eu amei. Então, tá sendo muito legal isso com esse novo livro e tá acontecendo em vários momentos comigo, inclusive. E é isso, é por esse motivo que eu tô escrevendo uma coisa diferente, para poder respirar um pouco e poder experimentar o que é criar sem um deadline. Porque o Veneno na Montanha já foi com deadline, eu fechei o Hum. contrato antes mesmo de escrever ele, sabe? Eu recebi Uau! a proposta da Qualis porque eu participei de um concurso deles que era de uma antologia de fantasia, tinha de vários gêneros, tinha de romance, de terror, de tudo. E o meu era de fantasia, e aí eu inscrevi o conto da Kalina, que eu escrevi lá na minha disciplina de escrita criativa, que eu falei lá no início do bate-papo. E aí o conto super deu certo, a galera comprou a antologia. Eu já tinha também alguns seguidores nas redes sociais, porque eu sempre falei muito sobre livros e tudo mais. E aí a Qualis, a Simone, ela fez essa proposta. Ela falou: Olha, eu vejo que deu super certo, a gente gostou do seu conto, e você tá com um número legal aí de leitores. A gente quer te fazer essa proposta. E daí veio a proposta da trilogia. Que demais! Nossa, eu não sabia dessa ordem das coisas. É, É, isso é uma experiência bem, bem única nesse mercado, né? é bem único. É um mercado bem. Acho que ele é bem difícil de várias formas, né? A gente. Quem tá tentando entrar sofre muitas dificuldades. Quem já tá dentro também tem algumas dificuldades bem, bem particulares. É, você falou rapidinho, né, Bianca, sobre ter a fantasia assim como seu mote principal. Você então não pensa, né, em nada de. Tudo bem que isso poderia até ter alguma forma de encaixe dentro de fantasia, mas eu digo escrever um terror, escrever alguma coisa distópica, escrever alguma. Você tem dentro de você espaço também para essas histórias que vão para vertentes um pouco diferentes? Ou também existe algum tipo de apego, se é que a gente pode chamar Uhum. assim, não só ao gênero, mas aos leitores que você angariou dentro desse gênero, ou não? Eu digo assim, que eu não vou falar que eu nunca vou escrever, mas que neste momento, assim, o meu planejamento de carreira mesmo é uma coisa que eu analiso muito friamente, tipo Isso assim, muda muito com uma editora também, né? Com uma muito. editora, com uma agência. Muito. E os leitores, eles têm preferências. Claro. Então, o leitor de fantasia, ele quer ler fantasia. O leitor de romance, ele quer ler romance. Ele até pode ler mais de um gênero. Mas, normalmente, quando aquele leitor te conheceu por um gênero específico, ele espera que você É. escreva aquele gênero. É uma coisa natural do ser humano. A gente não gosta de coisas que saiam muito fora do que a gente já conhece, sabe? Então, eu analisei muito isso também antes. As minhas autoras favoritas, a maioria escreve fantasia e nunca saiu muito dos trilhos. E existe uma certa coisa de autores que acabam indo para vários gêneros literários não serem conhecidos por nenhum. É, E muito bem dito. isso é uma coisa que você precisa ficar muito ligado, sabe? Você é escritor do tipo. Cara, às vezes eu tenho muita vontade de escrever, por exemplo, uma comédia romântica, assim, que se passa
na nossa vida, assim, normal. Mas será que eu quero o suficiente para mudar totalmente a rota da minha carreira? Porque, querendo ou não, é um investimento da editora, é um investimento de tempo, é um investimento de energia, sabe? Então, neste momento, para mim, não existe essa vontade de escrever outros gêneros literários, até porque, foi que nem você falou, eu consigo encaixar na fantasia um pouquinho desse gostinho, tipo, o Veneno na Montanha, ele tem um gostinho distópico também. Então, ele tem uma coisinha da ficção científica que eu gosto bastante. Mas nesse novo, a gente tem essa coisa da comédia romântica, da aventura mais Disney e tudo mais, que é uma coisa mais bem-humorada. O outro que eu também estava escrevendo, que não é do universo do Veneno na Montanha também, ele é um reconto da Chapeuzinho Vermelho com Romeu e Legal. Julieta. É, ele se passa no interior do Rio Grande do Sul, então eu consigo trabalhar um pouco mais vida real, só que ele também tem um pouco de investigação, que é uma coisa que eu nunca trabalhei e que eu adoro. Eu adoro thriller de investigação, essa coisa assim de tipo ter um assassino e daí você ter que ir atrás do assassino, mas tipo assim, as protagonistas, elas têm uma coisa meio fantástica nelas, elas não são só Uhum. seres humanos, sabe? Então eu acho que eu consigo brincar com isso. E eu acho que eu vou fazer muito isso, assim, eu acho que os meus leitores, eles, olha, a cada lançamento meu, eles vão descobrir uma coisa nova, um tipo de fantasia novo, mas eu acho que eu vou continuar na fantasia. E aí eu acho que essa é uma dica muito boa, então, para a pessoa que está começando a carreira. Pensa muito bem a longo prazo. Eu acho que essa é, assim, ó, a regra máxima de trabalhar com escrita no Brasil é olhar sua carreira a longo prazo, nunca a curto prazo, porque o mercado é lento, o mercado É, demora. Gente, são anos, anos para você lançar um livro, anos para você conseguir escrever outro, anos para você entrar numa editora, anos para uma Bienal te chamar, anos para um evento, né? Anos para você, entendeu? São muitos anos. E aí, normalmente, pelo que eu converso com vários amigos escritores que estão em editoras, e isso também é outra coisa. Eu não tenho muita experiência com independente, tá? Então, como que é ganhar dinheiro no independente, eu infelizmente não tenho essas informações. Mas de quem trabalha com editora, com tradicional, onde que nós ganhamos apenas 10% do preço de capa do livro, né? Ahn, ou então do preço de venda, que também tem essa diferença de contratos. Alguns contratos é preço de venda e outros é de capa. Você vai começar realmente a fazer um bom dinheiro ali no seu quinto livro, no seu quarto livro, talvez, quem sabe no seu sétimo. Depende muito, sabe? Depende muito do, é um do trabalho de estouro que vai formiguinha. ser. Exato. Então, a longo prazo sempre, e isso se reflete no que você vai escrever nesses anos. Total. Bianca, antes da gente encerrar, eu queria que a gente tava falando de dica, eu queria que você desse uma dica. A gente tem. O propósito desse podcast aqui é tentar conversar com pessoas que também estão querendo criar. E eu acho que você foi a convidada ideal, assim, quando eu pensei nesse projeto, por causa do seu YouTube, porque eu acho que ele tem sido um achado. Ele foi um achado pra mim tão legal, sabe? A minha amiga Laura Ferrazano que indicou, ela adora seus livros. E quando eu fui assistir o primeiro vídeo, eu fiquei assim, apaixonado pelo conteúdo. Primeiro pela ressonância como escritor, mas também pela ressonância como um criador, como uma pessoa que quer viver uma vida criativa. Então, ver você nos seus sprints, com o seu ritual pré-escrita, eu acho que tudo isso deixa quem tá assistindo com um gostinho de, cara, seja lá o que eu quero fazer da minha vida de forma criativa, esse vídeo me dá um pouco mais de vontade de fazer isso. Então, eu queria que você deixasse alguma dica pra quem tá querendo criar, pra quem tá adiando isso, pra uma pessoa que fez uma promessa de ano novo, já deu carnaval, já teve o segundo ano novo dentro do mesmo ano e a gente segue adiando esse projeto, esse sonho, esse livro para ser escrito, esse filme para ser dirigido, alguma coisa do tipo. É, o que que você diria para que a gente tivesse mais uma pessoa aqui nessa roda que a gente está criando de co-criadores e, enfim, algumas palavras. E eu sei que você tem autoridade no assunto justamente por esses vídeos que já estão fazendo, dando esse efeito para quem assiste eles. Olha, cara, tem muitas dicas que até todas elas se embolam assim na minha cabeça do tipo, qual dica que eu posso dar? Mas eu acho que assim, a primeira, acho que a dica mais
inicial que eu poderia dar para a pessoa é que ela entenda que toda história precisa ser contada e toda história vai ser única por causa do escritor. Então, se você que é escritor e tem lá no fundinho do seu coração uma vontade de começar a escrever, mas por algum motivo você não acredita em si mesmo, ou não sabe por onde começar, é, não sabe se vai levar isso para frente, você tem que esquecer todas essas outras coisas e entender que essa história que existe dentro de você, ela precisa ser contada, sabe? E aí, para você tentar encontrar maneiras de talvez conseguir contar ela, talvez é você ter coragem de procurar outras pessoas do meio para você começar a conversar, escutar elas. Então, talvez o primeiro passo é escutar, por exemplo, um podcast como o seu, é assistir um canal do YouTube como o meu, é mandar uma mensagem para algum escritor e aí conhecer um pouco mais sobre esse universo da escrita, esse universo da criação, beber bastante dessa fonte e tentar se desgarrar um pouco da, do medo, sabe? Eu acho que a minha principal dica nesse início é tentar se desgarrar do medo e tentar se desgarrar da voz do síndrome de impostor e da voz que diz: ah, não começa, pra quê? Você nem sabe se você vai ser escritora, você nem sabe se você vai conseguir terminar esse livro. Cara, esquece essa voz, esquece tudo e foca na sua história, foca que ela tem que ser contada. E se você vai publicar ela ou não, isso é pra outra hora, é pra outro momento, é pra outra questão. Escreva. Escreva sem saber o que você está fazendo, aprenda com outras pessoas, troque ideias e viva isso. Viva, sabe? Viva essa experiência de criar. E aí depois você descobre o que você vai fazer com ela. Muito bem dito. Bianca, senhoras e senhores. Ô, Bianca, onde é que o pessoal que estiver escutando, o pessoal que estiver assistindo, pode encontrar os seus livros, pode encontrar mais dessa sua sabedoria criativa e como é que pode acompanhar seu trabalho de forma geral? Ai, gente, adorei esse bate-papo. Se vocês quiserem ter um pouquinho mais, assim, desses meus surtos e devaneios sobre escrita, vocês podem me seguir, no YouTube. Lá eu comecei um projeto no meio de janeiro. Foi um surto do tipo, cara, chega de ficar colocando isso na gaveta. Eu quero criar vídeos para compartilhar com a galera o que é ser um escritor de verdade, assim, não só essa coisa que a gente vê em entrevistas, uma pessoa já muito famosa que vende milhões de cópias. Glamourosa. Exato, que isso aí, gente, olha, é 1%, tá? Antes disso, tem muito trabalho. E então, podem me procurar lá, é Diários de uma Escritora. E no Instagram vocês também conseguem me encontrar, tanto no Instagram quanto no TikTok, é @bibilendo. Esse user é um user que eu criei quando eu ainda era apenas leitora e eu fiquei muito conhecida com esse user e é uma fase da minha vida que eu ainda tenho dificuldade, tá? De deixar para trás. Quem sabe algum dia eu coloque só Bianca Jung, mas por enquanto a gente mantém lá o Bibilendo. E é isso. Meus livros, O Veneno na Montanha e O Chamado do Abismo, podem ser encontrados os dois em forma física pelo site da editora, Qualis Editora no Instagram, se vocês quiserem procurar lá o IG da editora também para ficar mais fácil. E aí é só comprar lá os livros que chega certinho em casa, tudo tranquilo. Eu sei que a galera costuma comprar na Amazon, mas infelizmente os físicos não tem na Amazon. Sinto muito, gente. Eu sei, muitos leitores falam: ai, Bibi, queria tanto o seu livro na Amazon, mas os físicos não tem, infelizmente. Mas tem o e-book, inclusive no Kindle Unlimited. Então, se vocês quiserem ler o e-book, tá lá na Amazon, tá bom? E é isso. Maravilha, então, Bianca. Pessoal, obrigado aí a quem estiver assistindo, a quem estiver escutando. Se você estiver assistindo isso no YouTube, curta, comente, se inscreva no canal. Se você estiver escutando isso no Spotify ou em alguma outra plataforma, dê 5 estrelas, comente também. Eu não sei muito bem como isso funciona, mas é uma alegria ter você por aqui para fazer parte dessa comunidade de co-criadores. E continue me acompanhando. É isso.